Achar mesmo que esse episódio é o mais fraco da temporada, veja bem, a gente teve a estratégia dos verdes contra a força dos pretos, a traição de Daemon e a descoberta de que alguém não estava tão morto quanto a gente imaginava. Fala, maratonistas, eu sou o Iago e, cara, esse foi o episódio mais lento da temporada, mas também o mais sutil, tá? Ele conseguiu preparar terreno aí de uma forma muito interessante, saiu jogando pólvora pra todos os lados. Então bora entender quais foram as jogadas que fizeram esse episódio ele ser mais importante do que o que a gente podia imaginar. Não tem como falar do quarto episódio sem falar sobre Ormond Hightower e sobre Tumbletown. Os verdes, eles estão desenhando uma coisa aí muito interessante nesse episódio. Uma pergunta ou um fato que fica aí meio que no ar nesse episódio é: o que é que conta mais? A força bruta dos pretos, afinal de contas Rhaenyra tem 6 dragões, ou a estratégia dos verdes? Primeiro vamos começar falando dos verdes. A gente viu que Ormond, ele teve toda aquela ideia ali de mandar o Daeron da Shopee, o loirinho, pra poder enganar Rhaenyra enquanto ele conseguia invadir Tumbletown, e ele consegue fazer isso e conquistar Tumbletown com seus 15 mil homens. Rhaenyra pergunta no episódio passado: ah, mas por que Tumbletown? Por que Tumbletown? E nesse episódio ela pergunta, mas depois ela dá uma resposta. Tumbletown, ele fica muito próximo de Porto Real, então é uma rota direta para qualquer ataque. Sem mencionar que a própria Rhaenyra diz que Tumbletown é um ponto de resistência que sempre foi leal a ela, e também é um local de rota comercial, ou seja, movimenta muito dinheiro, movimenta muito alimento. E aí eu não sei se vocês se lembram, mas o reino, a população tá com fome e os cofres da coroa estão totalmente vazios. Só que lembra que eu falei pra vocês que Tumbletown é um ponto de resistência de Rhaenyra, então é óbvio que Ormond, ele vai encontrar um pouco de resistência, principalmente na presença dos Futtley, que são a família ali que tem mais dinheiro e que tem maior influência aí em Tumbletown. Eles simplesmente não dobram o joelho, que só reforça essa ideia de que eles são leais a Rhaenyra. E isso vai ser um problema porque, se vocês lembrarem do final do episódio passado, quando Rhaenyra descobre pelo Guardião de Dragões que Tumbletown foi tomado, o primeiro ímpeto dela é o quê? Dizer que vai levar o dragão e vai tocar fogo em tudo. E aí o próprio Guardador de Dragões diz pra ela: eu não faria isso porque as pessoas são leais a você, eles estão esperando que você chegue lá e salve eles. Por mais que isso seja um ponto positivo pra Rhaenyra, porque ela tem aliados, é um ponto positivo pros verdes, porque isso vai neutralizar a força dela. Se a gente tá dizendo que os pretos, o ponto positivo é a força bruta, são os 6 dragões, e ela não vai usar esses 6 dragões, isso simplesmente tira o único ponto forte que os pretos têm no tabuleiro. E aí a gente vê, de fato, que o Daeron Targaryen verdadeiro é o ruivinho que a gente viu no primeiro episódio. Ormond tá ali conversando com ele, tá ali orientando ele, tá explicando por que essas coisas estão acontecendo, e a gente vê que Daeron, ele é meio sensível e ele é meio assim influenciável, e a relação que ele tem com Ormond é uma relação bem delicada, no sentido de que ele olha Ormond como sendo um exemplo. Afinal de contas, Ormond diz que ele sacrificou tudo que tinha pra criar Daeron fora disso tudo, e que Daeron, ele não é um Targaryen, que ele é um Hightower. E quando ele fala isso de uma forma muito forte, porque na visão de Ormond, que é um cara muito estudado, muito culto, muito inteligente, ele olha os Targaryen como sendo bárbaros, como sendo pessoas de pouco intelecto, como só tendo essa questão da força bruta, que os dragões são a única coisa que faz os Targaryen serem relevantes, porque se não fossem pelos dragões, por essas aberrações, os Targaryen não estariam no poder. Só que aí nem o próprio Ormond pode negar, né, que no mundo de dragões é importante numa guerra você ter dragões. Então, por mais que Tumbletown esteja tomada ali pelos verdes, ele sabe que para poder evitar qualquer problema, porque vai que Rhaenyra dá a louca e decide invadir a cidade com os dragões, não vai ter força Hightower que sobreviva. Então, na cabeça de Ormond, ele tá esperando Aemond chegar com Vhagar para poder manter ali Tumbletown e depois eles coordenarem um ataque direto para Porto Real. Só que, infelizmente ou felizmente, ele acaba recebendo a notícia de que Aemond e Vhagar estão desaparecidos. Ele acaba recebendo essa mensagem porque lembra que Cole e o exército dele vê Vhagar voando sentido para Harrenhal, e aí eles decidem ir para Harrenhal para se encontrar com Aemond lá. Só que quando Cole chega, ele vê o castelo totalmente vazio e eles se encontram com a bruxa. E a bruxa diz: ó, Aemond não tá aqui, o dragão também não tá aqui, eu não sei pra onde eles foram. E aí essa informação chega pra Ormond, que dá uma surtada, mas uma surtada braba. Só que ao mesmo tempo, ele é um cara inteligente. Então, ele a todo momento diz que criou Daeron pra poder ser uma pessoa melhor e tal, e pra poder reinar. Porque se Aegon tá morto, Aemond sumiu, então quem é que vai sentar no trono para representar os verdes? Daeron. Então ele precisa que Daeron seja
um rei forte, seja um rei inteligente, que ele mostre de que ele não é Targaryen, de que ele é Hightower, de que ele é inteligente e de que ele vai usar o seu lado Targaryen com o Tessarion para poder conseguir dominar o que é que precisa ser dominado. E aí é interessante porque, assim, a forma como o Daeron ele é mostrado nesse episódio me fez questionar algumas coisas e me deixou, assim, meio ambíguo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu olho pra Daeron, eu vejo um menino meio inocente, um menino que tá meio perdido nessa loucura toda de guerra, de dragão. Ele não entende muito bem qual é o papel dele, ele não entende muito essa questão do certo e errado dentro desse contexto todo, mas ao mesmo tempo eu percebo como se fosse uma malícia, sabe? Como se fosse ali, ele tem algo dentro dele que diz, você é filho de Alicent, sabe? E fica muito interessante nesse momento de Doubletown. Tem um momento em que um dos aliados da guarda de Ormond, ele acaba tentando assediar a mulher de Rio, e aí acaba tendo uma briga e um camponês acaba acertando esse soldado. Por conta desse fuzuê todo, eles vão procurar Ormond pra poder dizer assim, ó, teve isso aqui, ele assediou ela e etc. Ormond meio que se esconde atrás muito dessa coisa de que eu tenho princípios, eu tenho valores, e aí ele até diz na hora, ó, você tá errado, você não pode fazer isso com a mulher, e você vai, ó, perder seu amiguinho e também vai ter um braço quebrado. E aí você fica tipo, cara, não é que, apesar dele ser um grande escroto, ele tem princípios realmente, e isso pega Daeron assim meio de surpresa, no sentido de ele achou muito bruto, muito grotesco isso que Ormond decide fazer, né? Mas ao mesmo tempo ele meio que entende. Só que a gente acaba percebendo que isso tudo não passa de uma fachada, porque a gente precisa controlar o povo. Ormond entende isso muito bem. Então se ele não tivesse essa atitude ali, poderia ter um fuzuê ainda maior. Por detrás, a gente percebe que na verdade Ormond nunca pretendeu castigar o soldado dele, afinal de contas o soldado é aliado dos verdes, então não faria sentido ele castigar os verdes. Pelo contrário, ele vai castigar o camponês que bateu no soldado. E aí Ormond começa a conversar com Daeron e diz assim, ó, você que vai governar, porque não tem ninguém para sentar no trono de ferro, é um absurdo terem colocado uma mulher para governar, você que é o homem, você que é o herdeiro legítimo. Esse momento aí é um momento em que, antes disso acontecer, Daeron tá brincando, fazendo um carinho ali em Tessarion, e é um momento muito fofinho, né? Tipo, mostra que ele é muito apegado, que ele tem essa questão afetiva com o dragão, esse vínculo, e o dragão Tessarion parece corresponder a isso de uma forma interessante. Só que depois de toda essa conversa, fica muito evidente a influência que Ormond tem sobre Daeron. Então ele acaba fazendo o quê? Daeron acaba matando o camponês. E aí nesse momento, Tessarion tem uma viradinha de chave. Você vê que a expressão do dragão muda completamente. Então mostra que realmente essa ligação aí entre o montador e o dragão é uma ligação extremamente forte. Então os verdes, eles estão todos aí desenhados e engatilhados para uma estratégia realmente muito sólida. Ormond, ele tá conseguindo dar conta do recado, ele tá conseguindo lidar com as coisas da forma que precisa ser lidada de acordo com o que vai acontecendo, que é totalmente diferente do que Rhaenyra faz nesse episódio. Enquanto que os verdes, eles estão construindo algo sólido, eles mostram que a estratégia, ela não simplesmente molda, mas como ela cria força, os pretos, eles são a definição do contrário. Força bruta não serve de nada se você não tem coordenação de ataque e de inteligência. Porque Rhaenyra tem 6 dragões, meu amigo, mas não sabe fazer nada, tá totalmente perdida. Ela continua voltando a os velhos hábitos e isso me incomoda um pouco. O que mais me incomoda aqui é a composição de como o conselho de Rhaenyra fica. O conselho dela muda o tempo inteiro, tem gente entrando, gente saindo. Isso me incomoda um pouco, mas assim, eu até penso que talvez isso esteja acontecendo pra meio que justificar o que vai acontecer mais pra frente. Então eu prefiro segurar um pouquinho essa minha revolta nesse sentido e esperar pra poder ver o que vai acontecer. E aí, se acontecer de uma forma ruim, eu vou voltar a descer o pau nesse ponto aí. A gente vê que Rhaenyra, ela meio que ainda quer governar igual o pai dela e não faz sentido, simplesmente não faz sentido ela querer voltar a isso. Ela matou Otto Hightower, ela percebeu que ela tá num momento de guerra que o pai dela não viveu. E aí, a gente vê que esse conselho esvaziado, o único ponto, assim, que eu achei que teve uma narrativa interessante, assim, e que justifica a entrada mais incisiva dessa pessoa é de Alyn, porque Corlys, ele acaba saindo do conselho porque a única coisa que ele pediu para Rhaenyra foi o reconhecimento dos filhos e ela simplesmente não dá isso. E como ele perdeu absolutamente tudo, então ele pega a sua cavalaria e decide ir atrás dos saqueadores para conseguir reaver alguma parte da sua fortuna, alguma parte dos seus bens. Então a presença de Alyn no conselho, ela faz total sentido, até porque Alyn foi um aliado ali desde o momento da Batalha da Guela, ele teve relevância ali nas suas atitudes, ele é um cara astuto, então faz sentido ele estar ali. Mas
Em relação a outras escolhas, eu acho meio duvidoso. Tudo bem que eu acho que a ideia de Mysaria foi inteligente no sentido de o reino tá sem dinheiro e alguém precisa acabar meio que levando a culpa por conta disso. Então aí Mysaria meio que dá a ideia de colocar alguém como sendo o Lorde da Moeda. E aí Rhaenyra acaba colocando Sir Thorin como Lorde da Moeda. Porque no momento que o povo descobrir que não tem dinheiro, vão querer culpar uma pessoa. Só que ao mesmo tempo que essa escolha parece ser uma escolha inteligente, eu fico me perguntando no sentido de, primeiro você coloca uma pessoa de que você não confia pra poder ser o seu bode expiatório. Só que é um bode expiatório que fica presente nas reuniões e que vai acabar tendo acesso a informações que são informações sensíveis. Então você sinceramente acha que uma pessoa que tá ali naquele ambiente ouvindo as coisas que ele tá ouvindo, se ele cair, ele não vai puxar o tapete da galera? Então é assim, é uma estratégia que faz sentido, mas ao mesmo tempo tem um contraponto que é totalmente absurdo. Tudo bem que não poderia ser tragédia o tempo inteiro pros pretos, a gente precisa de algum alívio. Daemon, ele volta do vale com dinheiro, ele foi lá no vale porque lembra que Rhaenyra mandou os filhos com Rhaena lá para o vale para poder eles ficarem lá e etc. Nesse acordo de que Rhaenyra deixaria um dragão lá para o vale, ela iria querer a força do exército do vale. Só que aí Daemon, no vale, ele diz que ele não vai querer o exército, que na verdade o que ele vai querer é dinheiro como uma demonstração de fé. E aí é até ofertado esse dinheiro e ele volta com Caraxes pra trazer esse dinheiro. Só que a questão desse dinheiro, cara, me pega muito porque o que Rhaenyra ela decide fazer com esse dinheiro é de uma inexperiência que eu acho que ninguém pensaria isso. A mulher recebe dinheiro e ela diz, ó, pega esse dinheiro e dê todo pro povo de esmola. Qual é a lógica, minha querida? Você tá sem dinheiro nenhum, você vai dar tudo de esmola pro povo? Eu entendo, o povo tá sem dinheiro, o povo tá com fome, você é a rainha do povo, mas minha amiga, você tem que ser inteligente. Porque ela diz pra Daemon, ó, você que tem influência sobre os mantos dourados, diz a ele pra eles esperarem um pouco, pra eles terem fé que o dinheiro dele chega. Minha filha, os mantos dourados são os que mantêm a ordem, são os que trabalham pra você e que te protegem. Como é que você vai pedir pro pessoal segurar a onda? Eles vão pagar comida como? Você tinha que ter feito aí um rateio, né? Dividir um pouco. E mais, o Lorde da Moeda não diz absolutamente nada. Ou seja, um completo inútil. Então vocês entendem aí como essas decisões fomentam e só estimulam que os próprios pretos eles acabem caindo por essa falta de experiência. Vocês podem até pensar assim, ai, Daemon veio, ele, né, salvou a pátria com esse dinheiro, tá tudo certo. Ele é um traidor da rainha, cara. Se vocês pararem pra analisar, tem muitas camadas na decisão dele. Porque lembra que eu falei pra vocês de que ele vai no vale? Só que antes dele sair, Caraxes meio que fica aí arredio e meio difícil de controlar. E isso é interessante porque mostra assim, ó a relação que Daemon tem com Caraxes. É uma relação muito forte também. Mas mesmo assim, Caraxes é um dragão, cara. Eles são animais e eles têm vontade própria em muitos momentos. E aí, nesse momento que Caraxes coloca Daemon em uma caverna, ele acaba encontrando ninguém menos do que Rhaena. E aí Rhaena, cara, ela tá totalmente diferente, ela não tá mais com os dreads que ela tinha, o cabelo dela tá meio que cortado ou queimado, ela tirou, né, as tranças que ela tinha. Ele percebe que dentro da caverna, quem está lá é o Roubo Ovelha. Não demora muito pra juntar um mais um, e ele percebe que ela é a montadora de Roubo Ovelha. E ele tenta conversar com ela, ele fica preocupado com isso. E essa interação entre eles dois é uma interação muito interessante, porque Daemon sempre relegou ela. Ela foi a filha que não tinha dragão, que o ovo não chocou, então ela não era, na visão dele, uma Targaryen de verdade. E aí meio que ele vê agora ela domando um dragão selvagem, domando, né? Ela joga na cara dele dizendo, você nunca me olhou como filha. E aí ele diz pra ela largar a Roubo Ovelha e fugir, que ele não vai contar nada pra Rhaenyra, porque Rhaenyra está culpando um montador de Roubo Ovelha. Ela pede pra ele dizer que ela morreu, né? Que ela foi encontrada no mal, então que ela caiu no mar e morreu. Na verdade, ela se sente culpada pela morte de Jace e que o que resta a ela é justamente essa reclusão, essa solidão. E a gente meio que fica assim, poxa, será que Daemon ele vai contar? Será que ele não vai contar? Ele, quando chega lá no conselho com as moedas, ele chega com uma cabeça queimada, dizendo que ele acabou encontrando quem era o montador de Roubo Ovelha. E aí Rhaenyra fica, quem é esse, quem é esse, quem é esse? E ele diz que ele não sabe quem é, porque de fato ele não sabe quem é. Ele só diz que justiça foi feita, de que esse era o montador de Roubo Ovelha e que Roubo Ovelha fugiu. E essa traição, ela pode vir com um custo
muito grande. O montador de Robovelha não tá morto e Robovelha não sumiu de verdade. Então, obviamente que isso aí vai aparecer de alguma forma para poder tocar fogo no barraco. E aí, quando o Rhaenyra descobrir isso, meu amigo, é mais uma traição, é mais uma facada. E aí, já que a gente falou de dragão, falamos de Robovelha, vamos falar de Sunfyre, que é o dragão montado por Aegon. A gente viu que Sunfyre acabou despencando do ar depois da briga ali que aconteceu entre o próprio Sunfyre, Veiga e Meleys. E Aegon, ele tá fugindo com Larys até que eles conseguem chegar no local onde Sunfyre caiu. E aí, cara, Sunfyre, ele tá caído ali, tá imóvel, ele tá como se fosse quase petrificado. E Aegon, ele vai, se ajoelha ali com Sunfyre, toca em Sunfyre, meio que encosta o rosto, e aí ele diz, Sunfyre tá vivo. E obviamente você deve estar pensando, ah, meu amigo, isso aí é uma das fases do luto, perdeu a pessoa, tá em total negação. Só que lembra que eu falei pra vocês da relação entre o montador e o dragão? Essa relação, ela é extremamente forte, cara. Então, se Aegon falou que Sunfyre tá vivo, Sunfyre tá vivo. E não é à toa que ele acaba pegando ali um pedaço, eu acho que é tipo como se fosse uma escama de Sunfyre, e ele guarda isso. Eu acho que essa escama, inclusive, ela vai ser importante pra Aegon conseguir trazer Sunfyre de volta, fazer com que essa ligação ela retorne. E aí eu tô muito curioso pra poder saber como é que a série vai fazer pra Sunfyre voltar. Se vocês pararem pra analisar, esse episódio acabou fazendo com que 2 dragões fossem meio que tirados do tabuleiro, sendo que na verdade eles ainda estão no tabuleiro. Por fim, meu amigo, tem uma situação aqui que é o barril de pólvora enchendo aos pouquinhos. E eu tô falando de ninguém menos do que Wolf e Hugh. A gente vê que Hugh, ele sabe que a esposa dele tá em Tubbledown, então ele tá querendo participar, ele tá querendo patrulhar os céus de Tubbledown pra poder ver o que é que ele pode extrair pra levar pra Rhaenyra. Então Hugh tá sendo, assim, muito leal a ela. Diferente de Wolf, por exemplo. Wolf, ele chega, né, lá, ele tá se sentindo, porque ele agora é um montador de dragão, e vamos combinar que pra um bastardo que não tinha absolutamente nada, que vivia embriagado nas tavernas, que vivia devendo, agora tem um dragão, o dragão é o símbolo máximo de poder. Wolf meio que vai lá dizer pra ela, ó, minha filha, eu preciso que você faça uns favores pra mim. E aí Rhaenyra diz, ó, meu filho, eu não posso fazer isso, até porque esses favores não são pra você. Você não vai mais pra taverna, porque você agora não se governa. Você pertence à coroa. E aí isso faz com que Wolf, ele fique mais revoltado. Ele já tomou um tapa na cara de Daemon, ele já foi colocado pra baixo por Daemon, ele já não tem as terras. Quando ele não tinha um dragão, ele era livre, ele fazia o que ele queria. E agora ele não consegue fazer absolutamente nada. E a gente vê que isso tá incomodando ele. São 2 montadores aí que estão trazendo situações e que são delicadas e que vai ser um barril de pólvora que, quando estourar, meu amigo, vai estourar daquele jeitão. O que as peças do tabuleiro, inclusive aquelas que estão sendo omitidas, mostram é de que uma batalha e uma guerra em Tubbledown, ela é simplesmente inevitável. Então eu quero saber de você, qual foi o ponto desse episódio que você mais gostou, ou o que é que você achou que ficou faltando? E se você gostou do vídeo, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e eu te vejo aqui semana que vem com mais uma análise de Casa do Dragão. Então é isso, valeu!